Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 21 de outubro de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. Hoje recebo um grande amigo para falar de um tema extremamente importante. Você tem que começar a pensar. Se você já pensa nisso, melhora a gestão. Mas se você ainda não pensou, segurança do trabalho, gente, isso é muito importante para o seu processo, seu desempenho nessa sua jornada empreendedora. Mas isso tudo nós vamos falar, daqui a pouquinho voltaremos. Olá, estamos de volta hoje, programa Empreender com Evandro Moritz, trazendo uma temática muito importante. Recebo um grande amigo, um professor, um técnico especializado que já se encontra no cenário. Temos aqui também nos bastidores já grandes amigos nos assistindo ao vivo. Fico muito feliz por esse registro, está na memória desse programa, dessa jornada empreendedora. E nós sempre definimos o tema com planejamento. Lembra da palavra planejamento? Muito importante, hein? Você tem que planejar o seu negócio sempre. E aqui no programa acontece isso. Então, uma semana antes, planejamos o tema. E onde é que fica registrado esse tema? Eu sempre faço a pergunta, você já sabe responder. Fica naquele quadrinho que representa a busca incessante pelo conhecimento. Como que nós temos que buscar o conhecimento sempre? E esse quadrinho muito original está aqui no programa. O nosso cameraman Carlinhos vai dar o close agora. Olha lá, prevenção de custos com a segurança do trabalho. Gostou do tema? Ah, falou em prevenção de custos, acho que você gostou, né? Então, a importância desse tema hoje, nós vamos sim de uma maneira mais leve, descontraída, levar um pouco mais de conteúdo e fazer você entender o que é essa tal de segurança do trabalho, qual a importância disso, quando que eu começo a pensar nela, se é quando eu abro a empresa já? Vamos definir tudo isso. Mas eu quero apresentar para vocês o meu amigo, grande professor, especialista René Mendes. Eu vou fazer uma leitura breve do seu mini currículo, porque eu acho muito importante a gente valorizar a carreira, a atividade profissional de quem vem aqui no programa e mostrar para vocês a importância, né, do estudo. Então, vamos lá. René Mendes é especialista em segurança do trabalho, especialista também em ergonomia, gestor ambiental, técnico em segurança do trabalho, professor universitário, também é professor de cursos técnicos. Hoje ele é diretor técnico da Normatiza, Soluções em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Atua junto às empresas orientando quanto aos requisitos das normas de segurança e saúde do trabalho, de forma a garantir a saúde dos trabalhadores e a saúde financeira da empresa, sendo que problemas com acidentes e doenças podem impactar no sucesso das empresas. Entre outras atividades, a Normatiza, a empresa do René Mendes, também executa projetos, treinamentos, palestras, programas de SST, vamos entender um pouquinho melhor essa sigla, laudos de insalubridade e periculosidade, também temos que entender um pouquinho mais essa palavrinha, vamos compreender mais, perícias, atuando como assistente técnico e também auditorias. Gostou? Então, o René, assim como outros convidados, ele continua na batalha, buscando conhecimento e estudando para aplicar o melhor ao mercado. René, eu quero te agradecer, muito obrigado. De forma voluntária, você conseguiu um espaço na sua agenda e gostaria que você, então, cumprimentasse os nossos telespectadores hoje. Muito obrigado, René. Eu que agradeço pelo convite. É muito legal a gente se reencontrar depois dos nossos encontros lá como professores. Sim. E estar aqui podendo falar para essa galera, para esse público que é como a gente, empreendedor, né? E também os nossos convidados especiais que estão aqui. Então, é muito legal quando a gente vem falar de alguma coisa que é o que a gente vive no dia a dia. Então, para a gente é um prazer falar sobre isso e descomplicar. Ah, isso é bom. Descomplicar, porque às vezes a gente vê que as pessoas não fazem, deixam de fazer por não saber o porquê daquilo, né? A gente trabalha muito isso nos nossos treinamentos com os trabalhadores e também é o nosso papel com os empresários, explicar o porquê que ele tem que fazer SST, isso, que é a segurança e saúde do trabalho, por que ele deve implantar alguns programas e deixar claro para ele
o que aquilo vai trazer de benefício para ele, explicar e deixar claro que não é um custo. Sim. Aí o Evandro vai depois poder me ajudar até para o pessoal que fique bem claro a diferença entre o custo e investimento. Perfeitamente. Nisso. Então, a segurança do trabalho, já atuo nisso há mais de 15 anos e a gente tem o maior orgulho disso porque é fazer bem para as pessoas, prevenir acidentes, prevenir doenças. Sim. E fazer com que as empresas também possam crescer e se desenvolver, porque uma empresa que tem trabalhadores saudáveis, ela vai ter resultados melhores, né? Uma empresa que não tem doença, os trabalhadores estão saudáveis, não tem acidentes e não tem afastamentos, eu vou ter com certeza um produto final melhor. Nós vamos até iniciar, né, Renê, com alguns conceitos. Antes, lógico, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento. Estão nos bastidores nos assistindo ao vivo aqui grandes amigos, o Sandro e a Tuane. São também empreendedores das suas próprias carreiras. Estou muito feliz com a presença deles aqui. E fica marcado aqui o registro do programa com a presença de vocês. Muito feliz, hein? Muito obrigado. Renê, é importante até a gente sempre inicia o programa com alguns conceitos e falar em segurança do trabalho, parece que muitas pessoas às vezes não entendem a dimensão disso. É muito grande tudo isso, né? Tudo que envolve hoje segurança do trabalho. Parece que sim, é muito fácil fazer relação com um acidente de trabalho. Sim. Poxa, um funcionário, uma pessoa caiu de um certo local, se machucou, né? Houve um problema, uma queda, mas existem aqueles problemas que vão ocorrer com o passar do tempo, certo? Sim. Que com o passar do tempo a doença vai aparecer. Então, assim, para que o nosso telespectador até conheça e entenda um pouco mais, né? Segurança do trabalho. O que é a segurança do trabalho? Qual é a abrangência disso tudo? Tá. Então, existe bastante distorções realmente em relação a isso. Até mesmo porque quando o profissional fala assim, você trabalha com o quê? O Evandro sabe, a nossa conversa vai ser descontraída e a gente vai contar o que acontece no dia a dia. As pessoas confundem muito. Né? Trabalha com segurança do trabalho? Sim. Mas como você trabalha com segurança do trabalho sendo tão pequeno assim, você nem é forte? Existe essa distorção. Tem pessoas que acham que a segurança do trabalho é um segurança patrimonial, é um segurança que vai garantir a segurança de outra pessoa e não é por aí. A gente tem alguns conceitos de segurança do trabalho que eu acho que vai ficar bem claro para o nosso público, que é a segurança do trabalho, primeiro do objetivo dela, né? O objetivo dela é prevenir acidentes e doenças. Boa. Mas como? Né? Então, prevenir acidentes e doenças é o objetivo final da segurança do trabalho. Mas essa prevenção de acidentes e doenças não tem um reflexo só para o trabalhador que não vai se acidentar e não vai ficar afastado, deixando de poder sustentar a sua família. Sim. Também tem um reflexo para a empresa que não vai ter custos, já que a gente está falando de custos, não vai ter custos extras por isso. Mas como fazer isso? Então, o que seria a segurança do trabalho que se aplica para essa prevenção? São medidas que as empresas têm que tomar, que sejam elas administrativas, coletivas e individuais, que todo mundo também relaciona a segurança do trabalho com EPI. Ah, é? E daí, também tem isso, né? Posso deixar um recado aqui para a galera? Gente, é EPI, não é IPI. Que o EPI é o equipamento de proteção individual. Perfeito. E algumas pessoas falam que é IPI. IPI é imposto. Então, aqui a nossa fala é bem assim, para deixar a galera bem informada. Então, vamos... Exato. EPI, equipamento de proteção individual. Então, a segurança do trabalho nada mais é do que implementar, primeiro implantar, né? Sim. E implementar as medidas necessárias para garantir o quê? Um ambiente saudável. Daí vão aparecer algumas ferramentas e alguns programas, que daí começam a aparecer aqueles nomes complicados, PPRA, PCMSO, LTCAD, que as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, e não. São coisas que muitas vezes as empresas já fazem, mas é aquela coisa, eu fiz porque o meu contador mandou, mas o empresário às vezes não tem o conhecimento. Então nós, da Segurança do Trabalho, temos esse papel de deixar claro para o empresário, é importante isso, e o resultado desse trabalho aqui, desse programa, para a empresa, vai ser positivo e vai ser esse aqui. E a tal da SST, aí envolve a palavrinha saúde. Isso. Ela está dentro desse contexto. Tem pessoas que até discutem sobre a ordem correta. É saúde, segurança ou é segurança e saúde? A gente entende que segurança vem primeiro. Tá. Porque se eu tenho segurança, no sentido amplo da palavra, quando eu falo de qualidade de vida no trabalho, quando eu falo de um ambiente ergonomicamente correto, quando eu falo de um ambiente que não tem risco de acidentes, não tem, para que a gente entenda melhor, não tem risco de o trabalhador tomar um choque, de sofrer uma queda, eu estou falando de
segurança do trabalho, né? Então, ela é muito abrangente. Então, a gente fala aqui, primeiro, segurança. Se eu garanto a segurança nesse sentido amplo da palavra, eu vou ter saúde. Então, a gente, através de alguns indicadores de saúde, que são coisas que todos os trabalhadores já estão acostumados, e os empresários, os exames médicos, Sim. Exame médico admissional, periódico, a gente utiliza aquilo como o quê? Como uma forma de medir se realmente eu estou tendo segurança e ela está se refletindo na saúde do trabalhador. Então, segurança e saúde do trabalho. Então, a sigla SST, a gente usa muito para a galera da SST, a galera da segurança e saúde do trabalho, porque a gente não vê isso, não consegue fazer separado. Porque se tu faz segurança e tu não avalia a saúde, tu não consegue saber os teus resultados, né? A gente que é professor sabe muito disso, da questão dos indicadores. Sim. Então, quando eu tenho um exame médico, alguns exames médicos indicando uma perda auditiva de um trabalhador, de alguns trabalhadores, é um indicativo que a minha segurança do trabalho não está muito bem. Atuando de forma adequada e a gestão. Ficou claro, então, a relação que existe, né? Então, a segurança primeiro e aí garantindo a saúde. Mas esses exames médicos que estariam aqui dentro da saúde vão servir de indicadores para eu fazer. A gente pode trazer até para aquela relação da administração e do PDCA, do ciclo que se avalia, e é por ali. Então, segurança e saúde do trabalho. Boa. Então, você já deve estar compreendendo, entender um pouquinho mais da abrangência do conceito, né? E também vocês prestaram atenção quando eu fiquei lendo aqui o mini currículo do René, que nós falamos duas palavras incríveis. Talvez você já conheça. Insalubridade e periculosidade. Nossa, Evandro, que palavrão é esse? Mas isso é importante, gente. Porque o que é um ambiente insalubre e o que é um ambiente de periculosidade? Alta, baixa, média? Acho que é bom também a gente trazer um pouco de um conceito para entender um pouco mais dessa dimensão. Porque, René, muitas empresas que eu vou fazer consultorias, eu não sou especialista em segurança do trabalho. Mas, René, eu identifico muitas vezes que aquele ambiente é insalubre. Sim. Então. Legal a pergunta. Já dá para a gente fazer uns 3 encontros só para essa parte aí. Realmente existe uma distorção muito grande. Porque o termo insalubre, a gente pode ter algumas interpretações, inclusive algumas interpretações particulares. Certo. A gente pode entrar num banheiro de um mercado, de um shopping, e dizer, esse banheiro está sujo, insalubre. Mas a gente tem que voltar essa nossa avaliação, quando a gente fala de insalubridade e periculosidade, para as normas. Então, a gente tem previsão legal já na CLT, artigo 189 e 192. René decorou? Não, é que eu dei aula ontem sobre isso. Aí eu estou lembrando porque eu dei aula ontem. Mas não tem problema, vale a pena decorar também. Está fresquinho, né? Então, assim, existem critérios que definem o que é insalubridade e o que é periculosidade. Então, não é simplesmente o trabalhador realiza determinada atividade, ele tem direito, a atividade dele é insalubre. Então, deixando bem claro em relação à tua pergunta, primeiro a pergunta tem que ser o seguinte: o que é insalubridade ou quer saber o que é o adicional? Primeiro vamos saber o que é a insalubridade. Sim. O que é uma atividade insalubre? É aquela atividade em que o trabalhador realiza uma atividade exposto a agentes nocivos. Mas então quer dizer que se ele está exposto a qualquer tipo de agente, vai ter direito à insalubridade? Não. Porque alguns agentes eles têm limites. Isso. Um exemplo bem comum é o ruído. Então, está exposto a um ruído. Iluminação. Iluminação foi revogado. Aqui é a atualização, gente. Foi revogado esse da iluminação. É mais uma questão ergonômica a iluminação agora. Se a atividade ergonômica, se a atividade que tu realiza necessita de um ambiente com uma iluminação adequada, os níveis de iluminamento, que é o termo que a gente usa, a quantidade de lux, é definido por uma norma da ABNT. Certo. Daí é mais conforto. Essa não chega a gerar insalubridade. Mas o ruído, o calor, a vibração, sim. Então, algumas questões para que a gente possa dizer é insalubre, tem que passar por uma avaliação quantitativa. Então, estamos falando muito tecnicamente, não, é bem simples. Acho que a gente tem ruído, o meu trabalhador questionou comigo se ele tem direito à insalubridade porque ele trabalha com ruído. Vamos medir o ruído. Sim. Se ultrapassar o limite de tolerância previsto na NR15, no anexo 1, ele vai ter direito. Do contrário, ele não vai ter direito. Daí fica uma dica para o nosso público: não se paga um adicional sem o trabalhador realmente ter direito. Sim. Isso não é saudável para a empresa. Sim. Tá? Então, é importante. Então, a insalubridade é aquele
A insalubridade é quando o trabalhador está exposto a um agente nocivo que vai prejudicar a saúde dele a longo prazo. Sim. Como o ruído. O ruído ele vai te fazer perder a audição. Vai te trazer uma doença. Vai te trazer uma perda, né? A longo prazo. Salvo que tu tenha uma exposição aguda a níveis muito altos. Mas ele é a longo prazo, como exposição à poeira, né? Que vai acabar prejudicando o teu pulmão. Já a periculosidade, para fazer esse comparativo ficar bem claro, é quando a gente tem um risco acentuado de morte. O trabalhador que tem um risco acentuado de morte, ele pode morrer durante a sua atividade. Sim. Aquele trabalhador, então, se caracterizar a atividade dele como periculosa, o que é periculosa? Existe um risco acentuado de morte. Certo. Ele vai ter direito, então, a receber o adicional. Já estamos agora falando do adicional, né? Mas importante, bem legal para que todos saibam, a insalubridade tem diversos agentes possíveis, ruído, calor, vibração, produto químico, pressões hiperbáricas e diversas funções e cargos, porque um motorista pode estar exposto a ruído. Sim. Um DJ. Sim. Agora, a periculosidade, que é um outro caso, já as funções e os cargos que teriam direito de recebê-la já está definido. Então, é muito mais fácil de caracterizar ou não. São pessoas que trabalham com combustíveis, com explosivos, com alta tensão. Agentes químicos bem alguns agressivos. O motoboy entrou na últimas atualizações e o pessoal da vigilância, por exemplo. Então, a periculosidade já tem isso caracterizado, definido na própria NR. Para quem quer pesquisar e dar uma... vou ver se é verdade. Né? Os nossos alunos eles têm essa prática, vamos ver se é verdade. Insalubridade está previsto na NR 15, na norma regulamentadora. E a periculosidade na NR 16. Perfeito. Na NR 16 tu vai encontrar quem tem direito à periculosidade. Bem fácil, está escrito lá. Já a insalubridade tu vai aprender como avaliar os riscos. Legal, certo? Renê, legal. Eu acho que está, assim, para o início do programa, está bem bom, assim, os conceitos, né? Gente, falaram para mim que aqui a gente tinha que entregar conteúdo, e aqui a gente gosta de fazer, de deixar claro. E quem tiver com dúvida, pode mandar a dúvida aí que a gente vai nós estamos com também. o Facebook aqui aberto, no meu Facebook está aberto, se alguém quiser, né, perguntar, né? Mas está bem legal, assim, a gente começou conceito, dando uma abrangência geral, até para uniformizar um pouco, né? Porque o cara pode falar, como você falou, esse ambiente é insalubre, mas o que é insalubre, né? O que realmente, ou onde é que eu tenho uma função que já está previamente cadastrada como de alta periculosidade, por exemplo, né? Tem uma dica importante, Evandro, para não esquecer, que além das normas, nós empreendedores temos que ficar atentos à convenção coletiva. Sim, ali porque já... Porque em algumas situações, a convenção coletiva, que ela tem força de lei, ela pode trazer ali uma obrigatoriedade de se pagar um adicional de insalubridade. Perfeitamente. Tá? Só preciso complementar rapidamente. Periculosidade, gente, adicional no valor de 30%, o pessoal deve ter ficado curioso, né? 30% sobre o salário base do trabalhador. Tá. Insalubridade pode ser, como tu falou, grau mínimo, médio ou máximo. Certo. 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Boa. Essa é uma grande diferença. Isso é importante, esses números. Tá. Começa a fazer a conta aí. Não, brincadeira. O que é melhor pagar, insalubridade ou periculosidade? Depois vocês mandam para a gente aí. Não, agora nós vamos fazer um breve intervalo, até porque a gente tem que parabenizar os apoiadores do nosso programa. Nós temos o Café Grãos do Brasil, os empresários Otávio e Letícia. Temos aí as delícias do Baiuca Quintal de Minas, que fica aqui no Cobrasol, no coração do Cobrasol. E também nós temos a Dona Depil, sim, a Dona Depil, que está aqui nos apoiando. Assista aí os nossos apoiadores, nós voltaremos em seguida.
Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 21 de outubro de 2021. Recebo hoje um amigo, René Mendes, profissional, técnico especializado, falando sobre segurança do trabalho, com a temática já definida e, principalmente, falar um pouquinho sobre a prevenção de custos, atuando bastante nessa área. Você, pequeno empreendedor, você empreendedor que realmente já tem que se preocupar, já se preocupa com isso, é muito importante. Também estamos ao vivo aqui no Facebook, temos alguns colegas aqui assistindo, né? Temos aqui a Jurde, a Jennifer. A Jurde, olá, boa tarde, tudo bem, Jennifer? Falando o seguinte, boa tarde, tema muito importante para ser discutido, ok, obrigado. A Alice assistindo, boa tarde. Temos aqui a Jennifer coloca se o professor deveria ganhar insalubridade. Eu acho que o René pode explicar no contexto da norma, isso depois ele pode falar. A Simone está aqui, boa tarde, René, boa tarde a todos. Simone, joia, tá? O Roberto Borba, meu amigo Borbinha, está assistindo. O Alcino, o trabalhador pode receber insalubridade e periculosidade juntas? O Alcino também fez pergunta, o René vai responder. Enfim, se tiver umas 100 perguntas, ele vai responder tudo hoje, nem que a gente leve aqui 2 horas. A Jennifer, desculpa cair aqui o meu roteiro, dá licença. A Jennifer, o que fazer quando a funcionária nos diz que o ambiente é periculosidade ou é insalubre? Como posso me resguardar a respeito? Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas voltando aí, né, esse aspecto aí da primeira parte, que seria a questão do professor, para ver se existe embasamento legal, se ele poderia ganhar insalubridade. E depois nós temos aqui o Alcino falando se o trabalhador pode, né, simultaneamente receber insalubridade e periculosidade juntas. Vamos lá, René. Então, pessoal, sobre o professor. O pessoal está num nível bom as perguntas. Queria agradecer algumas perguntas que eu vi aí que são dos alunos. São os alunos, e a gente está estudando, inclusive, essa mesma disciplina aí. Então, eles estão aqui colando para a prova. Estão aqui pegando dica para a prova, mas vamos lá, que a gente vai responder. Mas sobre o professor, está na norma então, hoje, não? Eu não consigo sem aprofundar um pouquinho só. Sobre a insalubridade, as questões que vão gerar o adicional de insalubridade são só quando os trabalhadores estão expostos a riscos físicos, químicos ou biológicos. Tá, perfeito. Quando eu falo físico, eu estou falando de calor, vibração, ruído, por aí. Quando eu falo químico, eu estou falando de produto químico, poeira, gases, vapores. E quando eu falo biológico, micro-organismos, bactérias. Tu percebeu que aqui o professor não entra nisso? Porque o professor, a gente vai ter uma grande exposição a risco ergonômico e questões psicológicas. Sim, né? Sim. Então, para a insalubridade, o professor não se enquadraria. Infelizmente. Existe uma outra questão que é a aposentadoria especial, que é o professor se aposentar mais cedo. Daí a gente sai da esfera trabalhista, de normas regulamentadoras de NR 15, e vai para decreto, quem gosta de números, decreto 3048. Lá lista quais são as atividades que têm direito à aposentadoria especial, que a gente sabe que mudou muito, né, Evandro? Há um tempo atrás, diversas outras profissões tinham direito a se aposentar mais cedo. Isso reduziu muito e o professor também sofreu com isso algumas alterações. É muito delicado a gente falar hoje em dia sobre a questão da aposentadoria especial, em função também da mudança do processo de aposentadoria geral, que agora tem todo esse tempo, tá? Mas insalubridade não se enquadra para o professor. E o Alcino aqui, posso ganhar insalubridade e periculosidade junto? Então, essa pergunta é interessantíssima. Só queria trazer um fato que aconteceu uma vez, uma empresa me chamou e falou assim, o René, tu podia vir aqui, eu achei impressionante a empresa fazer isso, cara. Tu podia vir aqui porque os meus funcionários, eles pegaram um jornal que estava escrito sobre insalubridade e largaram em cima da minha mesa. Estavam provocando, assim, que queriam, né? Eu também tenho direito. Acho que eu tenho direito, quero ganhar. Isso, bem essa daí. Eles me chamaram para ir lá e apresentar para os trabalhadores o que era, o que não era insalubre. Tá? Então, a gente foi lá, coloquei num quadro, apresentei diversas situações e falei, isso não é insalubre. E as pessoas achavam que era. Certo. Tá? Então, acho que esclarecer isso para o trabalhador, para ele não sentir que ele está sendo prejudicado, é perfeito. E se ele tiver realmente direito, ele vai receber. Sobre a pergunta do Alcino, não é possível receber os dois adicionais. Importante, quase que eu falei benefício, não é benefício, né? Um adicional de insalubridade não é um benefício. Porque se eu estou te pagando um adicional porque tu estás exposto a um agente nocivo,
Isso não é um benefício. Sim, estou pagando por um prejuízo da tua saúde, né? Do risco que você está correndo. Pelo risco que você está correndo. Então, não é benefício. É errado quem fala que é benefício. E a legislação prevê isso. Existe um artigo lá dizendo que não é cumulativo. Então, tu não pode receber um adicional de insalubridade e um adicional de periculosidade. Porém, a experiência mostra que alguns juízes já estão concedendo isso. O trabalhador entra solicitando, eu trabalho com ruído e trabalho do lado da bomba de combustível. Ruído insalubre, bomba de combustível, com a quantidade de litros de combustível acima do que a norma prevê para caracterizar uma periculosidade, o trabalhador teria direito aos dois. E alguns juízes já concederam. Daí fica difícil para a gente, como professor, ensinar. É assim. Mas daí o outro recebeu... Mas é que vai numa esfera de discussão, né? E que ali tem um entendimento do juiz, sim, né? Sim. Então, a norma não vai atender todos os casos. Nesse caso, não vai. Renê, talvez até venha outras perguntas depois aqui para você responder, depois eu dou mais uma olhadinha. Mas, assim, falando sobre insalubridade e periculosidade ainda, né? Às vezes, o cara pode ter o conceito que o ambiente não é bom para trabalhar, o ambiente é ruim. Sim. Mas não é um ambiente pela uma condição normatizada, considerada insalubre. Então, a gente precisa fazer essa divisão, né? Sim. Agora, a ergonomia já preocupa, né? A ergonomia, ou seja, o local de trabalho. Mas eu quero já emendar um outro assunto, que assim, até ano passado eu prestei consultoria numa empresa de construção civil para melhorar a parte de processo, mas a construção civil é hoje talvez uma temática que a gente pode trazer aqui de uma problemática hoje, de um cuidado que tem que ter. Mas por conta hoje, talvez, de números de acidentes de trabalho, ela se torna, talvez, algo assim preocupante nesse sentido, a construção civil? Sim, a construção civil ela merece um destaque, primeiro por destaque positivo, né? Existe muito preconceito com a construção civil em relação a isso, né? Acidentes, e que o trabalhador da construção civil é menos capacitado, possui menos formação. Mas é importante destacar o papel da construção civil, né, social, de geração de emprego. Mas, infelizmente, a gente tem a questão dos acidentes também em números muito elevados. Sim. A construção civil está entre os primeiros ramos, dos ramos de atividades, a construção civil está entre os primeiros quando se fala de acidente de trabalho. Então, por isso que ela requer esse cuidado, né, e essa atenção, inclusive da fiscalização do Ministério do Trabalho, extinto o Ministério do Trabalho, que agora virou, então, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é vinculada lá ao Ministério da Economia, que parece que vai voltar ao Ministério do Trabalho, estamos vendo como é que vai ficar isso. Mas, em função dos acidentes, existe sim essa preocupação na construção civil. E segurança do trabalho na construção civil é um capítulo à parte, né? Eu sempre falo para os alunos, quer aprender a trabalhar com segurança do trabalho, vai para uma obra, primeira vez, assim, vai aprender na obra, porque a obra é um mini mundo. Ali dentro tem de tudo, né? E é bem importante. E a gente vai aprender também o papel da segurança do trabalho de tratar tanto com o engenheiro e o proprietário da obra, como com o trabalhador simples, humilde. Sim. Né? E é assim que a gente aprende a crescer como profissional. A construção civil, a diversidade de risco que ela traz é preocupante. Porque a gente tem desde o trabalho de uma limpeza de banheiro, até um trabalho em altura. Sim, então, sim. E é muito diversificado. Então, o controle dos riscos dentro da construção civil, dentro de uma obra, é mais complexo. Eu não estou dizendo que os outros setores não são, mas a construção civil sim. E, inclusive, né, Renê, eu percebo também a dificuldade que é, às vezes, fazer com que o trabalhador use o EPI, porque a empresa disponibiliza e, às vezes, o trabalhador não quer usar o EPI. Isso também é um tema que vai levar uns 2 programas, se a gente fosse discutir. Não, eu tenho um artigo para a gente compartilhar com a audiência que eu acho que vai ser perfeito para que eles entendam como funciona. Tá? Hoje pela manhã, eu dei treinamento agora de manhã, e a gente fala para os trabalhadores o seguinte, a legislação prevê e diz o seguinte, Evandro, a empresa ela tem que cumprir, isso é importante para a galera que está aqui assistindo, os empreendedores, que é por não fazer isso, que eu vou falar agora, que a gente vai ter problema de custo. A empresa deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares relacionadas à segurança do trabalho.
essa frase fala muita coisa, porque simplesmente cumprir é fácil às vezes. Fazer cumprir é... O fazer cumprir é difícil. É um desafio. E aí a gente vai ter que lidar com os trabalhadores. Cada um com uma idade, cada um de uma localidade, cada um com uma religião. Tem que ter muita educação. Isso. Então é um processo de segurança do trabalho, é muito rico por isso. A gente tem que trabalhar a educação com as pessoas, educação no sentido de formação, Sim. pedagógica mesmo, usar a pedagogia toda do conhecimento que a gente tem para tentar passar isso e conscientizar as pessoas. Hoje de manhã um trabalhador ainda perguntou, mas eu não posso usar essa solução? Daí eu tive que falar para ele o seguinte, essa solução depende do trabalhador para que ela aconteça e que ela funcione. Então a gente precisa deixar essa como segunda opção, vamos usar essa daqui, que não depende da pessoa. Sim. Se eu tenho uma barreira aqui, fixa, eu não dependo de ti que tu coloque o teu cinto. Então eu tenho certeza que a barreira vai te proteger. Mas quando eu dependo da pessoa, a gente tem uma variação muito grande de comportamento. E por isso que a construção civil tem esse grande desafio, conscientizar as pessoas, e daí eu vou repetir o que eu falei anteriormente, de diversas idades, mundos e histórias, a ter um comportamento seguro. Sim, sim. Esse é um desafio, e por isso que acho que eu posso parabenizar, né, as pessoas que trabalham com isso, na segurança do trabalho, porque assim, é uma atividade nobre. Sim, com certeza. Então, pessoal, estão gostando aí? Está ótimo? Estão transcorrendo muito conteúdo, é óbvio que a temática é muito envolvente, envolveria horas e horas aí, mas nós estamos com esse propósito de lhe ajudar. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Tome aí um cafezinho, tome sua água. Em breve nós voltaremos em seguida. Olá, a dica de hoje é sobre segurança do trabalho. Se você deve observar constantemente o seu ambiente de trabalho em relação aos riscos que porventura poderão ter ou ocorrer em casos de acidente de trabalho ou até mesmo algum afastamento da sua equipe de trabalho por conta de um ambiente insalubre ou um ambiente que realmente não favorece a produtividade. Não se esqueça, segurança do trabalho é um tema sério, muito sério, que a sua empresa deve estar atenta o tempo todo, independente do tamanho do seu negócio. Um grande abraço, até a próxima! Olá, Empreender com Evandro Moritz, hoje trazendo a temática de segurança do trabalho e estamos falando principalmente de tudo isso, dos reflexos para prevenir custos. Custos esses que incomodam a vida do empresário, do empreendedor, mas ele só vai perceber quando o Renê já aconteceu,
já aconteceu alguns problemas. Então, Renê, que custos são esses? Nossa, tem muita coisa envolvida aí, né? Mas a gente tem conversado desde o início do programa sobre a segurança do trabalho e, assim, o desacordo, o descumprimento, a falta de atenção com a segurança do trabalho vai elevar os custos. Custos do que funcionário afastado, ações, enfim, tudo isso até envolvendo a justiça, né? Isso. Então, a gente tem como diversas consequências do não cumprimento de normas. E a pior que pode acontecer e que a gente trabalha para que não aconteça é o acidente. Que o acidente vai gerar, então, um prejuízo da vida do trabalhador. E isso vem, como consequência para a empresa, também um custo. Sim. E um custo direto, no caso do acidente, que daí não está relacionado à legislação trabalhista diretamente, é uma questão de indenização que pode surgir. Então, a gente relaciona alguns pontos que geram custos. E custos para a empresa. Quando eu tenho um trabalhador adoecido, eu tenho que substituir esse trabalhador. Eu vou ter custo com a substituição. Quando eu tenho um trabalhador que pega atestado frequentemente, eu tenho prejuízos também na minha produção, até na qualidade. Mas outros pontos também que a gente tem que tomar cuidado, que foi já falado aqui, a questão da insalubridade. É um custo extra e é um custo que a empresa tem com uma finalidade de financiar um mal que ela está fazendo para o trabalhador. Então, quando a gente utiliza a segurança do trabalho da forma correta, o intuito é identificar as situações onde existe insalubridade e eliminá-las através de medidas de proteção coletiva e individual, porque pagar a insalubridade não é saudável, não é legal. Não, mas é como você falou, às vezes o trabalhador entende que é um benefício, não é benefício. Sim. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Jennifer. A Jennifer é uma artesã, ela assiste o programa aqui. Ela, por curiosidade, ela quer saber se o aposentado continua recebendo algum adicional que ele recebia quando estava atuando, né? Não, o adicional ele é devido durante a exposição àquele agente de risco. Certo. Uhum. Depois que se aposentou, não está mais exposto àquilo. Existe uma grande discussão em relação a isso, assim, a atividade é insalubre. Se eu fornecer o equipamento, eu vou eliminar a obrigatoriedade de pagar essa insalubridade. Se esse equipamento realmente eliminar, sim, do contrário, não. Certo. O correto é retirar aquele agente nocivo do ambiente, não deixar o trabalhador ficar exposto a ele, e daí então a gente consegue fazer isso. Quando a gente tem um funcionário muito chato, nocivo, a gente pode tirar ele do ambiente. Tirar ele Mas também. Isso é brincadeira, gente, é brincadeira, calma, é só para descontrair. Tá? E importante... Mas é bom a gente voltar na questão da prevenção de custos. Importante também é o seguinte, quando eu tenho uma empresa que tem uma quantidade muito grande de afastamentos e doenças, sim. Isso o INSS ele consegue identificar isso. E isso pode influenciar no teu imposto. Daí é custo. E às vezes a empresa nem percebe isso, que ela está sendo afetada lá no seguro que ela paga mensalmente. Então, o desempenho que a empresa tem em relação aos acidentes e doenças passou, eu falo recentemente, porque quando a gente fala de norma de segurança do trabalho, a gente vem lá o início de 1978, quando as NRs foram criadas. Então, o que aconteceu agora de 2000 para frente, eu falo que é recente. A gente tem aí essa alteração em relação à Previdência Social, que ela começou a monitorar isso. Se a tua empresa tem um monte de afastamentos gerados por culpa tua, tu vai ter que pagar isso. Existe uma coisa que acontece lá no final da história. O trabalhador adoeceu e se aposentou, não consegue mais trabalhar. O INSS, a Previdência Social, ela vai identificar a causa e conseguiu concluir que a causa foi por descumprimento da empresa de todos os itens relativos à segurança do trabalho. O que ela pagou para esse trabalhador até hoje e o que ela vai pagar ainda, ela vai bater lá na porta da empresa, Evandro, está aqui a conta. Então, já está começando a valer a pena investir em segurança do trabalho. Sim. Porque, e a maioria das pessoas, dos empreendedores, desconhece isso. Sim. Eu estou falando até de pequenas, médias e grandes empresas. Tu imagina chegar a Previdência Social com a conta de 2 trabalhadores. Um exemplo rápido. Morreu um trabalhador na empresa. Vai pagar a pensão para a família durante não sei quanto tempo. O INSS vai pagar. Vai vir cobrar da empresa. Sim. Isso é custo. Isso para empresas
empreendedores que estão começando, que têm um lucro, né, reduzido, que estão investindo, isso pode prejudicar demais a empresa, isso pode atrapalhar os planos. Então, é importante que se aplique a segurança do trabalho, porque ela não é uma questão opcional. A gente tem que deixar muito claro isso, tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Não é opcional. Segurança do trabalho você tem que fazer. Então, vamos fazer da forma correta, que a gente tenha resultado no final. Que resultado? Voltando ao conceito inicial. A gente precisa gerir a empresa. O objetivo de toda a empresa é o quê, Ivan? Tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ter lucro. Dinheiro. Mas se eu começar a ter problema de segurança do trabalho, o meu lucro diminui. Vai aumentar custo. Então, vamos utilizar essa ferramenta, a segurança do trabalho, para deixar um ambiente mais saudável. Daí a gente chega na questão ergonômica que tu falou. Chegamos na ergonomia agora. Mas aqui no meu ambiente de trabalho não tem nada de risco de acidente, não tem choque, não tem incêndio, não tem risco de queda. Mas o que é aí? Não, é um escritório de contabilidade que tem 50 trabalhadores. Trabalham ali de cabeça baixa o dia inteiro. Tu acha que não tem afastamento naquilo ali? Tem. Não tem comprometimento da saúde do trabalhador? Tem. Né? Existiu uma mudança de classificação, inclusive, sobre o grau de risco dos setores, por exemplo, de telemarketing, em função do grande número de afastamentos que começaram a surgir. Isso lá atrás, não é? Isso já é porque se identificou vários trabalhadores tendo afastamentos, tendo esse problema de adaptação e de problema de coluna, problema da questão digitação, tanto que a ANR começou a limitar o número de toques, porque era exigido um número muito maior. Então, essa questão também gera prejuízo para a saúde do trabalhador, que acaba impactando na empresa. A gente tem um grande número de afastamentos hoje de trabalhadores em função de riscos ergonômicos. Renê, mas o que é risco ergonômico? São os riscos relacionados à questão da postura, do levantamento de peso, do movimento repetitivo, da postura inadequada e da questão psicológica. Dessa relação que deve ser saudável entre o empregado e o empregador, e inclusive também as lideranças, para que seja confortável. Né? Os critérios de avaliação para uma atividade ser considerada insalubre é um, e para ela ser considerada ergonomicamente correta é outro. Certo. A ergonomia trata mais dessa questão mobiliário, organização do trabalho. Por isso que a gente falou, inclusive nos bastidores, que o gasto é realmente o desembolso. Sim. Mas eu prefiro gastar investindo na prevenção. Então, eu adquirir os móveis adequados, eu conservar o ambiente de trabalho de forma adequada, eu estou investindo, porque eu estou prevenindo custos, né? Sim, prevenindo afastamentos. E assim, e ganhando mais, porque isso é comprovado estatisticamente. Se o teu ambiente ele é mais saudável, as pessoas trabalham melhor e o teu produto final é melhor, o relacionamento é melhor. Só o que falta da nossa parte, às vezes, como empresários, é essa visão crítica. Não, tá bom assim mesmo. Essa mesa tá boa, essa cadeira tá boa. Então, a gente tem que pensar numa melhoria de qualidade de vida do trabalhador. Perfeitamente, Renê. Bom, que ótimo, né? Bastante conteúdo, realmente o tema é muito abrangente, mas você já está compreendendo vários conceitos aí, a importância. Já ficou em alerta sobre ergonomia, sobre investimentos, sobre os custos, né? Então, é muito importante isso. Você, pequeno empreendedor, também você tem que cuidar da sua própria ergonomia. Se você empresário, você tem que cuidar disso também. Nós vamos depois para o último bloco com umas dicas finais, mensagens finais aí do Renê, conhecer um pouquinho mais da empresa Normatiza também, que o Renê Mendes hoje é diretor. Nós vamos aí para o nosso último intervalo. Aproveite, curte aí os nossos apoiadores. Voltaremos em seguida.
estamos no último bloco hoje do programa Empreender com Evandro Moritz. Sim, estamos ao vivo na Primer TV, você pode assistir no www.primertv.com.br, pode assistir também aqui ao vivo no Facebook, amanhã no canal do IGTV, no meu canal do IGTV do Instagram, no YouTube, nós temos vários locais aí, também passa no canal 523 da NET, São José e região. Quero agradecer, como estamos no último bloco, a todos os nossos queridos colegas aqui do Facebook que estão assistindo ao vivo. Eu esqueci de cumprimentar aqui o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é um grande amigo, está sempre aí também prestando audiência aí, sempre comigo. Grande abraço. A Jennifer está sempre aí. A Jurde também colocou que uma questão, às vezes, é muito preocupante no ambiente público, das instituições públicas, na atenção que eles devem dar. Essa questão de ergonomia, ela coloca aqui, ela se preocupa com isso, ela falou que isso deveria ter um olhar diferente, tá? E também a Jurde elogiou aqui que o bate-papo está muito bom. Muito obrigado a todos vocês, estamos no último bloco. Renê, o último bloco passa voando, sim, mas a gente precisa ainda, talvez, dar uma mensagem final, um alerta final, né, sobre a boa e a adequada gestão na segurança do trabalho. E quem sabe, né, isso também envolve multas, né, Renê? Então, uma mensagem sobre essa questão. Quero só reforçar o que a Jurdes falou. Concordo plenamente com ela. Infelizmente, quando se fala de setor público, funcionalismo público, eles praticamente são abandonados em relação à segurança do trabalho. Não existe, porque eu acredito que seja porque como eles não têm depois a obrigação de reparar isso, sim, o serviço público não vai pagar uma indenização, sim, ou vai ter que aposentar mais cedo, como é na CLT. Então, existe, na maioria, claro que existem exceções, na maioria das vezes, essa questão de descaso mesmo com a saúde dos funcionários públicos. Isso é uma pena. Viu, Jurde? Tá? Essa questão, agora, falando de custos, gente, a questão das multas, elas impactam muito, porque um ambiente pequeno, a gente pode deixar de descumprir alguns itens de uma norma, por exemplo, e aquilo gerar, sei lá, 3, 4 autos de infração, que é o que se torna depois de uma multa. Isso pode chegar lá a 10, 15 mil reais. Estou falando num ambiente simples. Se for falar numa obra, numa construção civil, isso pode ganhar números bem maiores. Então, quando a gente quer falar em redução de custos, cumprimento dos dispositivos legais, das normas, vai evitar a aplicação por parte do Ministério do Trabalho de multas, e isso vai, com certeza, trazer bastante impacto para as empresas. A gente atende muitas empresas que foram multadas, a gente quer fazer defesa, né, administrativa das multas para tentar reduzir esse prejuízo, porque é um prejuízo, né, que a empresa acaba tomando, mas assim, é quase impossível, porque o sistema de aplicação de multas que eles utilizam já é todo normatizado. Então, sim, se realmente foi emitida uma multa, porque ela está correta, porque existiu uma falha, né, e que gerou um auto de infração e se concluiu então com essa multa. Então, a dica é, falar olhando para a galera aqui, vamos ficar atento nos dispositivos legais, nas normas regulamentadoras, em questões simples, levando agora umas dicas bem simples e práticas. Legal. Que geram bastante problema. Exames médicos. Exames médicos tem que ser feito antes do trabalhador começar a trabalhar. Exame admissional é antes dele trabalhar. Não dá para mandar o cara trabalhar 3, 4 dias e depois fazer um exame médico. Porque se tu fez 3 ou 4 dias depois, tu vai receber uma multa da mesma forma, porque não atende o que a norma fala. Certo? Treinamentos. O trabalhador começa a trabalhar numa atividade em que ele tem contato com... Ele manipula algum produto químico ou ele opera alguma máquina, ele tem que ser treinado para isso. Todas as normas... Isso é básico, né? Não vai entregar uma máquina para um trabalhador sem orientar e sem treinar. Sim. E o mais importante, agora até me levantei para falar isso, por favor, registrem esses treinamentos. Façam da forma correta. Não entreguem um equipamento de proteção individual sem registrar isso. Eu faço assistência de perícias e muitas empresas perdem as ações porque forneceram luva, forneceram sapato e não tem nada registrado e daí não tem como comprovar. Isso são dicas importantíssimas que com certeza vocês vão economizar nesse processo, porque é só cumprir o que a norma está falando, mas às vezes por desconhecimento, né, o esquecimento algumas vezes acontece. Daí, qual é a solução para isso? É organizar a casa. Vai ter que arrumar um profissional, pede ajuda para o contador. O contador sempre conhece alguém, o contador ele tem um pouco mais de conhecimento nisso. E segue as orientações, gente. Sigam as orientações, porque daí vai diminuir com certeza a questão de custos, porque são falhas simples, como a questão do exame médico.
vai gerar uma multa. Ah, mas por que tu acha tão importante o exame médico? Por que eles cobram? Porque é dali que tu vai comprovar que o teu trabalhador está desempenhando uma atividade na tua empresa e que ele não está adoecendo. Sim. Então, tem duas importâncias. Primeiro, para cumprir a norma e tu não tomar uma multa porque não fez o exame, e para teres a prova de que, o meu trabalhador aqui, ele vem aqui, dignamente trabalha, se satisfaz nessa questão do trabalho, né? E não adoece. Então, uma empresa que tem responsabilidade, ainda olha que legal, ainda tem responsabilidade social. Perfeito. Que é não adoecer os trabalhadores, né? Normatiza sua empresa para que o pessoal conheça um pouco mais do trabalho dela, aonde que localiza. Por favor, aí, pudesse passar para a gente aí. A Normatiza está em todo lugar. Ficou bonito isso, né? É que a gente atua na construção civil, em indústrias, em hospitais, Sim. fazendo todos os trabalhos. A gente citou aqui várias normas, né, que são aplicáveis. A Normatiza hoje ela tem o nome de Normatiza Soluções. Então a gente quer realmente ser essa solução. Porque primeiro é explicar e fazer com que a pessoa entenda. Entendeu por que tem que ser feito isso e como tem que fazer? Então tá. E a gente faz isso também. Certo. Soluções para a questão ergonômica, que hoje a gente faz análises ergonômicas, analisar o ambiente de trabalho, saber se o ambiente de trabalho necessita ou não de alguma intervenção. A Normatiza faz isso. Projetos de proteção coletiva para a construção civil, projetos elétricos, projetos de diversas soluções que não existe, ninguém aqui faz. Liga lá para a gente que com certeza, se for possível, a gente vai procurar ser essa solução que vocês precisam, que a empresa precisa. E a gente atende as empresas que têm 2 funcionários, 10, 300. Perfeito. E o importante é entender o que é a obrigatoriedade para cada um. Então, a Normatiza procura ser essa solução. O endereço dela? Pode procurar a gente A gente fica no centro, no Lago São Sebastião 88, mas a gente encontra a gente no site. www.normatizasoluções, né, que é sem .com.br, e o Instagram é @normatizasoluções. A gente sempre publica conteúdo. Tá. Nós temos lives também periodicamente. A gente está com um projeto com um parceiro aqui de Santa Catarina também, que todo mês a gente faz uma live especial com um tema e com um convidado também que vai tratar alguma coisa que está sendo necessário. A gente vê o que está acontecendo. Por exemplo, a última dica. Gente, a partir de janeiro do ano que vem, as normas mudam. PPRA deixa de existir, passa a existir um outro programa, o PGR. Conversem com o seu contador, não deixem para cima da hora que vai ser um desespero. Boa, procura a Normatiza Soluções para entender um pouquinho mais sobre o PGR. Renê, muito obrigado, muito feliz pela sua presença. Fica aqui o registro do nosso programa Empreender com Evandro Moritz. Aqui vai ficar registrado com foto, com imagens, com vídeo, a sua presença aqui, a presença de grandes amigos que estão nos bastidores, Sandro e Tuane. Muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado, Renê. Agradeço demais, foi muito conteúdo. É um pouquinho que a gente entrega, mas é um pouco de valor para ajudar você. Então, eu quero te desejar muito sucesso na tua jornada empreendedora. Aqui, conte comigo sempre, levando muito conteúdo, com muito carinho, com descontração, de uma maneira leve, assim como a vida deve ser. Até uma próxima edição. Um grande abraço.